Boa tarde, gente. Está começando o seu programa. Obrigado que você está aí com a gente para acompanhar mais uma discussão, mais uma conversa super importante aqui deste programa que separa esse tempo realmente para boas conversas, viu? E claro que a gente não conversa sozinho, a gente conversa com você e a gente te ouve aqui, principalmente através das nossas redes sociais. O facebook.com/seuprograma, o nosso Twitter, o @seuprograma. Você pode conversar com a gente através desses dois canais principalmente. A gente tem o nosso Instagram também, onde a gente vai postando algumas fotos aqui do programa, é @seuprograma, assim como o Twitter. E tem também o nosso blog, novotempo.com/seuprograma. A gente está nesse período de final de ano, de repente você já está de férias aí, se você está assistindo o programa pela primeira vez ou só conheceu o programa agora nesse período mais tranquilo do ano, no nosso blog tem todos os programas antigos, você pode dar uma pesquisada lá e conhecer outros programas. Inclusive, a gente no programa de hoje vai falar sobre o cigarro. Durante esse ano, a gente fez uma série especial, uma semana inteira, falando sobre drogas, sobre dependência. Foi muito interessante. E a gente tratou sobre o cigarro, inclusive. Mas é claro que em uma semana não dá para falar sobre toda a complexidade que esse assunto tem e requer quando a gente vai discuti-lo, né? Então, olha, separamos o programa de hoje para falar especificamente sobre o cigarro, nenhuma outra droga. A gente sabe que existem algumas características bem interessantes, bem importantes, que você vai saber no nosso programa de hoje. Então não saia daí, fique ligado, porque esse é o nosso assunto. Deixa eu falar aqui da revista Princípios. Todas as tardes eu falo aqui da revista Princípios, é o nosso presente para você. Você pode, acessando o nosso blog, que eu acabei de comentar com você, tem o ícone lá da revista Princípios, você vai clicar, preencher um cadastro super rápido e a gente vai mandar com todo o nosso carinho e inteiramente grátis a revista Princípios de presente para você. São vários artigos sobre qualidade de vida, assuntos teológicos, assuntos sobre relacionamentos. Essa revista foi escrita pelo pastor Fernando Iglesias, os artigos são do pastor Fernando Iglesias. Além dos artigos, tem um questionário para você preencher rapidinho e poder saber se você conseguiu aprender todo o conteúdo que a revista precisava, tá bom? Vamos lá pro jornalismo, vamos saber quais são as principais notícias aí que movimentam a nossa tarde? Então vamos lá, Departamento de Jornalismo está de plantão para nos manter atualizados. Boa tarde, quais são as informações de hoje? Olá, Wagner. Olá, amigo também do seu programa que acompanha a TV Novo Tempo nesta tarde de segunda-feira. Bom, nesse final de semana, o Irã fechou um acordo com potências mundiais sobre o programa nuclear do país. A decisão é um marco nas relações entre Estados Unidos e também o Irã. O consenso veio depois que o Irã prometeu reduzir o programa nuclear em troca de alívio nas sanções internacionais. Segundo o documento, o enriquecimento de urânio pelo Irã precisa estar abaixo de 5%, ou seja, menos que o necessário para a construção de armas nucleares. O país também está proibido de construir novas centrífugas e deve suspender os trabalhos no reator de água pesada de Arak. Em compensação, o Irã vai ter acesso a mais de $1 bilhão em receitas de comércio de ouro e também de metais preciosos e a suspensão de sanções no setor automobilístico. O líder do Supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, ele aprovou esse acordo. Ele disse ainda que essa é a base para os progressos futuros. Já o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que o acordo é um erro histórico e também uma ameaça a muitos países, porque não desativa completamente as instalações nucleares iranianas. Bom, e isso de fato gera um grande temor, pois o acordo não tirou o direito do Irã em continuar enriquecendo urânio. O que aconteceu? Esse acordo é somente para os próximos 6 meses e depois disso uma outra reunião será feita para definir de fato as decisões, definitivamente. O Irã afirma que seu programa nuclear é para fins pacíficos, como a gente já disse aqui, como produção de energia e medicamentos, e também eles nunca afirmaram que era para a criação de bombas. Mas nesse mundo de incertezas e conflitos sectários que a gente vê por aí, sempre é bom ficarmos de olho. Uma outra informação
é que tempestades de neve e também de granizo provocaram a morte de 13 pessoas em 5 estados norte-americanos. A tempestade de neve atingiu o estado de Oklahoma, bloqueando estradas. A gente confere nas imagens. O mau tempo levou ao cancelamento de centenas de voos no aeroporto de Dallas, no Texas. O frio e o vento também atingiram a região do Novo México. O trânsito na neve ficou difícil e, por isso, muitas estradas foram fechadas. A previsão é de que mais nevascas até quarta-feira, véspera do Dia de Ação de Graças, um dos feriados mais esperados no país, atrapalhe este dia. 39 milhões de pessoas devem pegar as estradas nesse período. E voltando para o Brasil, o assunto é política. O ex-presidente do PT e deputado federal licenciado, José Genuíno, ele recebeu ontem por volta das 6h30 da manhã a alta médica do Instituto de Cardiologia do Distrito Federal em Brasília. Ele deixou o hospital e seguiu para a casa de uma filha na capital. Genuíno estava internado desde quinta-feira após uma crise de pressão alta. Na ocasião, o advogado dele chegou a dizer que ele teve suspeita de um infarto. A avaliação do estado de saúde de Genuíno será entregue ao presidente do STF, o Joaquim Barbosa, que vai decidir se o petista poderá ou não cumprir pena domiciliar. Bom, depois que os réus do mensalão foram presos, a discussão entre justiça e política se agravou ainda mais. O caso do Genuíno veio como a cereja de um bolo que eu diria que é indigesto. O ex-presidente do PT afirma que foi preso injustamente, que sofre de problemas do coração, o que o torna incapaz de ficar em uma prisão comum. O caso ainda será julgado pelo ministro Joaquim Barbosa, que, lembrando, substituiu essa semana o juiz titular da Vara de Execuções, Ademar Vasconcelos, ou seja, Vasconcelos não é mais responsável pelo julgamento do mensalão, o que gerou um certo desconforto. Há quem diga que os dois não estavam se entendendo mais, estavam brigando bastante e a gente vai aguardar agora, então, que essa série do mensalão tem vários capítulos aí pela frente. Equipes de resgate ainda fazem buscas em São José do Rio Preto, onde uma área residencial foi atingida por um trem de carga que descarrilou. 8 pessoas morreram. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O trem de carga descarrilou por volta das 5 horas da tarde deste domingo, atingindo 4 casas. Ao menos 8 pessoas morreram soterradas no acidente. Entre os mortos estavam 2 crianças. Outras 8 pessoas foram atingidas e ficaram feridas. A composição, formada por 9 vagões, carregava cerca de 1.000 toneladas de milho. De acordo com uma nota enviada pela empresa América Latina Logística, responsável pelo trem, o centro que controla via satélite a operação comprova que a composição transitava dentro dos limites de velocidade permitida. Lamentável. Bom, Wagner, essas foram as informações de hoje. A gente volta ao vivo amanhã aqui no seu programa. Muito obrigado. O Departamento de Jornalismo aqui da Rede Novo Tempo vai sempre além da notícia e nos mantém muito bem informados, notícias inéditas, sempre quentes aí para a gente ficar sabendo o que está acontecendo à nossa volta. Gente, o cigarro não escolhe idade, raça ou classe social. A droga que é considerada lícita, ou seja, você pode comprar livremente se você é maior de 18 anos no território nacional e você não está cometendo um crime. Afeta no mundo mais de 1 bilhão de pessoas. A nicotina chega ao cérebro em menos de 9 segundos e imediatamente causa alterações cerebrais comparadas ao uso de crack, cocaína e heroína. A gente vai explicar direitinho esse funcionamento no programa de hoje. Ciente de consequências alarmantes, é preciso buscar alternativas para quem se vê refém do vício e deseja buscar um caminho para abandonar o cigarro. E hoje, aqui no seu programa, a gente vai saber por que a gente deve começar e o que acontece depois que essa decisão de fumar o último cigarro ela é tomada. Então, continue ligado aqui no seu programa. A gente vai para o intervalo super rápido, mas esse é o nosso assunto de hoje. É um programa para você chamar sua mãe, seu pai, seu vizinho, seu amigo, que é fumante, para que ele possa descobrir todas as implicações desse vício
E quem sabe também é um programa para você mesmo parar, pensar, refletir e quem sabe a partir desse programa, a partir das informações que a gente vai te trazer, você nem fumar o seu último cigarro, que você já tenha fumado o seu último cigarro. Intervalo rápido, a gente volta já, não sai daí.